Olá, boa tarde. No primeiro dia útil da fase emergencial, com medidas mais restritivas, a capital paulista vive uma segunda-feira de muito movimento nos trens, ônibus e avenidas. Na cidade do Rio, o número de pacientes graves é o maior desde dezembro do ano passado. Em Brasília, aumenta a pressão para a saída de Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde. Ao blog da Andréa Sadi, a médica Ludmila Rajar disse que não aceitou o convite para assumir o ministério. E ainda, a Justiça do Trabalho determina que Sérgio Hacker e a mulher Sari Corte Real paguem uma indenização por dano moral coletivo. Eles eram patrões da mãe do menino Miguel, que morreu ao cair do prédio onde o casal mora no Recife. A Procuradoria-Geral da República recorre da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou as quebras dos sigilos do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, na investigação das rachadinhas. Na Bolívia, a ex-presidente Janine Áñez é condenada a 4 meses de prisão preventiva. A guerra na Síria completa 10 anos como um dos conflitos mais sangrentos do século XXI. A forte tempestade de areia que cobriu Pequim e os indicados ao Oscar 2021. O Jornal Hoje está começando. A semana vai começando com medidas de restrições mais fortes nas principais capitais de todo o país e em muitas cidades do interior. Aqui em São Paulo, na chamada fase emergencial, as lojas têm que ficar fechadas e os restaurantes só funcionam com entregas. As pessoas não podem nem passar na porta para pegar a comida. Mas, gente, transporte público ainda é um nó, ainda é um gargalo, como você vai ver na reportagem. Hoje de manhã nem parecia que era o começo de uma semana com mais restrições. Os trens estavam cheios. Ainda está difícil para entrar no trem. O pessoal está meio apertado, mas diminuiu pouca coisa, mas ainda está meio apertado. Teve muito movimento e filas também nos terminais de ônibus. Para mim continua a mesma coisa, cheio do mesmo jeito. E as avenidas estavam bem movimentadas. Na rua 25 de março, as lojas estão fechadas. Mesmo assim, tem gente para cima e para baixo. Faz pouco mais de uma semana que todo o estado de São Paulo está na fase vermelha da quarentena, que é a mais restritiva. Mesmo assim, a taxa de isolamento social variou pouco se a gente for comparar com a semana anterior, quando quase tudo estava aberto. A média dessa taxa aqui na capital paulista, por exemplo, foi de 40% para 42%. Na fase emergencial, lojas de material de construção, que nunca precisaram fechar, agora só podem vender por delivery ou drive-thru. Os restaurantes, que já estavam proibidos de vender para consumo no local, agora não podem nem oferecer para retirar na loja. Só entregas estão permitidas. E também está valendo o toque de recolher, das 10 da noite às 5 da manhã. Durante esse período, as pessoas não devem ficar nas ruas. Missas e cultos religiosos estão proibidos, mas as igrejas e os templos podem continuar abertos para orações individuais. O José Carlos foi hoje cedo na Catedral da Sé rezar por dias melhores. Esse conforto é que nos dá, assim, aquela esperança, esse contato com a igreja e com Deus nos dá esperança que dias melhores poderão vir e estão por vir. A fase emergencial começa no momento em que o estado de São Paulo enfrenta a fase mais crítica da pandemia e pela primeira vez passou da marca de 10 mil internações em UTI. A taxa de ocupação chegou a 88% no estado e na Grande São Paulo, 90%. Por mais que nós estejamos criando leitos, nós não estamos vencendo a velocidade com que esses pacientes estão chegando. Estamos dando acolhimento, estamos tendo todo o suporte, tanto de oxigênio, quanto de respiradores, quanto dessas próprias ampliações. Mas nós precisamos que a população entenda o seu papel. A Associação Médica Brasileira vai acompanhar de perto esses números e decidiu criar um comitê extraordinário de monitoramento da Covid-19. Montamos um grupo absolutamente legítimo e competente para fazer análise desses cenários e, periodicamente, trazer as nossas posições em contribuição para minorar o sofrimento e para que tenhamos medidas efetivas na direção de diminuir esses números tão terríveis. E a vacinação ainda continua num ritmo lento. Até agora, quase 6% da população paulista recebeu a primeira dose. Hoje começaram a ser vacinados na capital idosos com mais de 75 anos. Chegou minha vez com muita ansiedade e foi muito bom. Receber a primeira dose. Muito feliz. Com a vacina tem uma esperança a mais, né?
Meu pai tomou hoje, ficamos todos felizes. E olha, hoje os jogadores do Flamengo se reapresentam ao clube, né? Se reapresentaram ao clube depois das férias. Entre eles, o Gabigol, que estava em um cassino clandestino em São Paulo no fim de semana. A movimentação de carros na Gávea, centro de treinamento do time, foi intensa pela manhã. Os jogadores titulares vieram para o primeiro treino depois de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2020. Ninguém falou sobre o caso. Na madrugada de domingo, Gabigol foi flagrado com outras 150 pessoas num cassino clandestino em São Paulo. Todos foram levados para a delegacia. No Fantástico, o atacante falou com o repórter Eric Faria. Gabigol disse que tinha saído para jantar com amigos, mas esse tipo de encontro está proibido por causa da pandemia em São Paulo. Faltou sensibilidade da minha parte, né? Até por ser meu último dia de férias. Estava ali com meus amigos, estava feliz no momento de estar com eles, né? Um momento que a gente quase não tem. Peço desculpas, né? Porque eu errei, sim, eu errei. E a torcida do Flamengo, todas as crianças do Brasil que gostam de mim, a população de São Paulo, né? Ficou aprendizado e sou muito novo, então sei que vou errar, vou acertar. Menos de 24 horas depois, a polícia e a vigilância sanitária de São Paulo fecharam outro cassino clandestino no mesmo bairro. 27 pessoas foram levadas para a delegacia e assinaram um termo de cooperação. A polícia investiga se os dois cassinos eram do mesmo dono. E o MC Gui, que estava no mesmo cassino clandestino onde o Gabigol foi encontrado, disse em nota que já prestou esclarecimentos necessários e que neste momento não tem mais nada a declarar. E lá no Rio de Janeiro, tanto a capital quanto algumas das principais cidades do interior estão com taxas de mais de 90% de ocupação das UTIs. Alguns municípios não têm mais leitos disponíveis. 1.123 pessoas estão internadas com sintomas de Covid na rede SUS da cidade do Rio de Janeiro. 637 estão na UTI. Este é o maior número de pacientes graves desde dezembro do ano passado. 65 estão na fila à espera de um leito na capital. Hoje, a Prefeitura do Rio transformou mais 10 leitos de enfermaria em leitos de UTI. Mas o número de pessoas que chegam às unidades de saúde com sintomas do coronavírus continua subindo. Em todo o estado, 180 pacientes estão em emergências aguardando por um leito de internação para a Covid. 130 estão graves e precisam de terapia intensiva. Todas as grandes cidades, considerando que a taxa de transmissão está muito alta, nós vivemos nesse momento, o pior momento da pandemia no Brasil, não há dúvida que nós podemos dizer que sim, que colapsou. Quando tem qualquer pessoa esperando o direito de ser internado, isso realmente é inadmissível. Em várias cidades do estado, é crítica a ocupação dos leitos de UTI para a Covid por pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Chegou a 90% nas cidades do Rio, Itaperuna e Paraíba do Sul, acima de 90% em Duque de Caxias e a 100% em alguns outros municípios, como Cabo Frio, Teresópolis e Rio das Ostras. Não tem leito disponível. No mapa divulgado pelo estado, 5 cidades da região metropolitana estão na bandeira roxa, com risco muito alto de Covid. E 25 cidades estão em vermelho, com alto risco. Isso inclui a capital e municípios da Baixada. A maioria piorou nos últimos 15 dias. Foram de risco baixo para moderado e agora alto. A avaliação leva em conta indicadores como os números de mortos na última semana, a ocupação dos leitos e a procura por atendimento. Enquanto o vírus avança, o calendário de vacinação contra a Covid está parado em Duque de Caxias, que tem quase 1 milhão de habitantes, e na capital. A retomada do calendário depende da chegada de novos lotes. Apesar das medidas da Prefeitura do Rio para que os trabalhadores tenham expedientes em horários diferentes, os ônibus continuam lotados. Esta manhã, em Madureira, na Zona Norte, eram longas as filas do BRT e passageiros tiveram mais uma vez que enfrentar a aglomeração. Sempre cheio, lotado, horrível. Pandemia para DRT não existe. Tá triste, muito sofrimento. Hoje, o Comitê Científico da Prefeitura está reunido para reavaliar a situação da pandemia na cidade. Transporte é um gargalo, né, em vários cantos. A gente mostrou aqui restrições em São Paulo. Espírito Santo também tem novas medidas de restrição a partir de hoje. Por lá, 9 em cada 10 leitos públicos de UTI
para a Covid estão ocupados. O repórter Dione Silva tem as informações para a gente. Bem-vindo e boa tarde, Dione. Olá, boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Com a piora da Covid, o governo do estado colocou 17 cidades como área de risco alto para a Covid nesse fim de semana. Antes, apenas uma cidade estava nessa situação. Com isso, a partir de hoje, o funcionamento do comércio e de restaurantes foi reduzido. Nos dias de semana, só pode funcionar até às 8 horas da noite. No sábado, até às 4 horas e domingo fechado o dia todo. Os bares não podem abrir em nenhum dia. As medidas valem por 14 dias. Mesmo com o novo mapa, a capital Vitória foi mantida como área de risco moderado para a Covid. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos públicos de UTI disparou nas últimas semanas e chegou aos 90% hoje. O governo afirma que vai abrir mais vagas, chegando a um total de 900 leitos para atender pacientes com Covid, mas o próprio governador, Renato Casagrande, afirmou que não pode garantir que isso será suficiente e, por isso, intensificou as medidas restritivas. As aulas presenciais também foram suspensas a partir de hoje nas 17 cidades com risco alto de contaminação. O estado tem até agora 344 mil casos confirmados de Covid e até agora 6.720 pessoas já morreram por causa da doença. Maju. Dione trazendo para a gente informações do Espírito Santo. Obrigada pelas informações. 14 dias aí com medidas mais restritivas por lá e novas restrições também na capital mineira. E os especialistas dizem o seguinte, eles reforçam a importância de que as ações sejam coordenadas entre os municípios. A partir de hoje, os cultos religiosos presenciais estão proibidos. Bares e restaurantes devem funcionar com portas fechadas e os clientes não podem mais retirar produtos no local. As entregas só são permitidas pelo sistema delivery. Até as lojas de material de construção, antes classificadas como serviço essencial, estão impedidas de abrir. E o Detran suspendeu por 15 dias os exames de direção. São medidas mais duras para conter a disseminação da Covid e preservar o sistema de saúde de Belo Horizonte. Nesse momento, não há outra saída para salvar vidas. Para permitirmos um tratamento digno àqueles que se adoeçam, nós temos que ficar em casa. Usar máscaras quando sairmos, voltarmos para casa o mais rápido, distanciar. A capital mineira está com todos os indicadores da pandemia em alerta vermelho. Os leitos clínicos têm 75% de ocupação. As UTIs, 89,4%. Já a taxa de transmissão da Covid, índice que mede a velocidade com que o vírus se espalha entre a população, subiu para 1,25. Significa que hoje, cada 100 pessoas infectadas podem contaminar outras 125. Nós estamos com o sistema de saúde praticamente em colapso. A mortalidade deve aumentar em função da falta de assistência, uma vez que se as pessoas adoecerem, independente de terem ou não cartão de saúde ou seguro-saúde, não vão ter lugar nos hospitais para serem acolhidas. Outra preocupação dos médicos é a falta de ações coordenadas entre prefeituras vizinhas. Muitas cidades do entorno de Belo Horizonte não adotaram medidas restritivas alinhadas com a capital. É o caso de Ribeirão das Neves. Aqui tem toque de recolher à noite, mas durante o dia o comércio funciona normalmente. Então, se o sistema de saúde de Neves entrar em colapso, os pacientes só têm que atravessar essa rua para buscar atendimento em Belo Horizonte, facilitando a transmissão do coronavírus. O que o vírus gosta é de rodar, de circular entre as pessoas. Então, enquanto ele encontrar populações se misturando e ele conseguir circular, ele vai manter esses altos níveis. E a principal estratégia de sobrevivência do vírus é mutar. Quanto mais vírus circulando, ou seja, quanto mais gente não tomando as devidas precauções, maior a chance da gente ter um variante surgindo. Em Mariana, na região central de Minas, o que falta é conscientização. No fim de semana, a polícia recebeu cerca de 30 denúncias de festas clandestinas. Uma delas com mais de 80 pessoas. Tudo isso no momento em que a cidade histórica já está com 100% dos leitos ocupados. Festa estranha com gente esquisita, como eu sempre digo aqui. A Prefeitura de Mariana afirmou que a polícia e a Guarda Municipal atuam para evitar essas festas clandestinas, mas pede que as pessoas, que a população respeite o isolamento social.
Em Goiânia, já está valendo um novo decreto da Prefeitura para tentar conter o avanço da Covid. Supermercados só podem vender alimentos e produtos de higiene. Restaurantes funcionam apenas para retirada ou entrega. Aulas presenciais estão suspensas, assim como celebrações religiosas. No transporte público, todos os passageiros devem viajar sentados. O comércio não essencial permanece fechado por mais 14 dias. Na rede pública, os leitos de UTI exclusivos para a Covid continuam cheios em Goiânia. E no Maranhão, entrou em vigor um decreto estadual que determina o fechamento de restaurantes e bares por uma semana em toda a região metropolitana de São Luís. Lá na rede pública de São Luís, a taxa de ocupação de UTIs exclusivas para a Covid está em 95,7%. Pela segunda semana, entre os serviços públicos estaduais, só os essenciais têm atendimento presencial, como delegacias e unidades de saúde. As aulas presenciais em escolas e universidades estão proibidas. Vamos agora para o Piauí. Lá no Piauí, a proibição total para serviços não essenciais vai de quinta a domingo, só nesse período aí, de quinta a domingo. Então eu vou para Teresina, onde está a repórter Aline Moreira, que vai explicar para a gente como fica a situação, então, entre segunda e quarta-feira, né, Aline? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você e para todo mundo. Seguinte, esse novo decreto traz medidas que valem a partir de hoje, vão até o próximo dia 21 de março. Então, entre as principais mudanças, está a restrição do funcionamento de serviços considerados não essenciais também durante a semana. Bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos desse tipo só vão poder funcionar de segunda a quarta até as 8 horas da noite. O comércio vai poder funcionar até as 5 horas da tarde. Já os shopping centers vão poder ficar abertos entre meio-dia e 8 da noite. De quinta até domingo, tudo isso tem que ficar fechado. Também está proibida o funcionamento de atividades presenciais em escolas, em igrejas e academias de ginásticas. No decreto anterior, esses serviços que eram considerados não essenciais só não podiam funcionar nos dias de sábado e também no dia de domingo. Olha só, além disso, também tem a antecipação do toque de recolher em 1 hora. Então, a partir de agora, ele vai começar às 9 da noite e vai até às 5 horas da manhã. Tem uma outra novidade. O governo do estado anunciou um auxílio financeiro para os trabalhadores de bares, de restaurantes e de eventos também. Esse auxílio é de R$1.000, dividido em 2 parcelas de R$500, mas isso ainda precisa ser enviado à Assembleia Legislativa. Vamos dar uma atualizada nos números aqui no Piauí, que hoje a taxa de ocupação de leitos é de 91%. E hoje, 120 pessoas estão na fila de espera para uma vaga em leitos de UTI e leitos clínicos. Maju? É isso, Aline, que trouxe informações essa semana quebrada lá no Piauí, né? De quinta a domingo, restrição total e de segunda a quarta, restrição parcial. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Vamos lá para Belém, porque a região metropolitana de Belém entra hoje em lockdown. O repórter Fabiano Vilela traz os detalhes para a gente. Fabiano, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Maju, e a todos. Olha, o Comitê Científico do Governo do Pará prevê que o estado chegue ao nível máximo da pressão sobre o sistema de saúde no próximo dia 22. Esse foi um dos motivos que levaram o governo a decretar o lockdown aqui em Belém e outros 4 municípios da região metropolitana. A partir das 9 da noite de hoje, só podem funcionar as atividades essenciais. E quem for abordado nas ruas pela fiscalização vai ter que explicar por que precisou sair de casa. A ocupação dos leitos públicos de UTI para Covid na rede estadual do Pará está em 75%. Em Belém, a rede municipal chegou a 94% de ocupação e os leitos clínicos já estão lotados. A rede privada também está à beira do colapso. Praticamente não há mais vagas em 17 hospitais particulares da capital. O governo do Pará disse que abriu 100 novos leitos clínicos e de UTI na região metropolitana. A Prefeitura de Belém começou a montar clínicas provisórias para atender pacientes e ainda esta semana deve transformar um dos prontos-socorros aqui da capital em hospital exclusivo para casos de Covid.
O Pará é o estado que menos vacinou contra a doença. Apenas 2,8% da população receberam a primeira dose. O governo do Pará afirma que está recebendo menos vacina do que o necessário, mas o Ministério da Saúde diz que o envio das doses está obedecendo proporcionalmente o grupo de prioridades de cada estado. Volto contigo, Maju. Vacinação caminhando lentamente no Pará. Obrigada, Fabiano, pelas informações. Bom dia para você. E no Amazonas, o governo do Amazonas abriu 6 leitos de UTI exclusivos para a Covid para pacientes do estado do Acre, em um hospital de referência para o tratamento da doença lá em Manaus. A abertura desses leitos, faz parte de uma operação que tem um nome bonito, Operação Gratidão, que o governo do Amazonas lançou na semana passada. Na crise de saúde lá no Amazonas, 542 pacientes foram transferidos para outros estados. A gente mostrou muito bem isso aqui no JH. A Secretaria de Saúde do Acre disse que só está aguardando a chegada do avião para o transporte dos pacientes. No Tocantins, começou hoje em Palmas um mutirão de testes. Equipes da Prefeitura e do Exército estão em várias regiões da cidade fazendo esses testes rápidos. Na semana passada, Palmas registrou 2.100 novos casos. Esse é o número mais alto desde o ano passado. As atuais medidas restritivas estão em vigor desde o dia 6 de março e valem até amanhã. Então, somente serviços essenciais podem funcionar. Os resultados do mutirão de testes vão ser usados para definir o que vai ser feito daqui para frente. Com as UTIs lotadas, a situação da pandemia no sul do país é dramática. Lá em Porto Alegre, o setor de emergências de hospitais e as unidades de pronto atendimento operam no limite. No Hospital de Clínicas, maior hospital público do Rio Grande do Sul, o setor de emergência está com 92 pacientes Covid, mais da metade em situação crítica. A partir de agora, a unidade só recebe pacientes graves trazidos pelo SAMU ou encaminhados pelo Sistema de Gerenciamento de Internações. A gente tem muito receio de acontecerem instabilidades num paciente que está dentro da enfermaria e que não consiga acessar o CTI. Essa é a nossa grande preocupação nesse momento. O complexo da Santa Casa também fechou 2 emergências. A instituição disse que está atendendo 3 vezes acima da capacidade. As unidades de pronto atendimento estão funcionando acima do limite. Foram transformadas em pequenos hospitais. Essa UPA, que fica na zona norte de Porto Alegre, tem 17 leitos e está atendendo 63 pacientes, sendo que 19 precisam ser transferidos com urgência para um leito de UTI. A mãe de Yasmin, que está com Covid, também não conseguiu leito. Ela está numa cadeira que não tem leito e vai ter que ficar aguardando. Está muito complicado mesmo a situação. A fila por um leito nas unidades de tratamento intensivo em todo o Rio Grande do Sul é de 314 pessoas. O apelo segue o mesmo, para que as pessoas respeitem o distanciamento social e usem máscara. O sistema de saúde do Rio Grande do Sul está sendo exigido ao máximo, né? E as pessoas têm que ter consciência disso e ter mais um pouco de paciência para retomar as suas vidas, porque nós estamos no momento máximo de tensionamento do sistema de saúde do Rio Grande do Sul. A situação da pandemia é preocupante em toda a região sul do país. Em Curitiba, hoje é o primeiro dia útil com bandeira vermelha em vigor. O decreto proíbe o funcionamento de atividades não essenciais e limita os horários das 66 atividades essenciais. Comércio e escolas estão fechados. Mas pela manhã, os terminais de ônibus tinham bastante movimento e foi possível registrar cenas de aglomeração. A Prefeitura também transformou as 9 unidades de pronto atendimento em mini-hospitais para internar pacientes com Covid. Em Santa Catarina, uma decisão da Justiça no final da manhã determinou que o Centro de Operações de Emergências em Saúde do Estado avalie o pedido de lockdown feito pelo Ministério Público do Estado. Pelo decreto atual em vigor, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos pontos de venda depois das 9 horas da noite em todos os dias da semana. Também estipula em 50% o limite de ocupação nos transportes municipais, intermunicipais e interestaduais. No estado, 380 pacientes com Covid estão à espera por um leito de UTI.
E com a sobrecarga, né, do sistema de saúde, o jeito é ir dando um jeito. Olha só, no Distrito Federal está no limite de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19, com pacientes na fila por uma vaga. E com essa alta demanda, a saída para médicos e enfermeiros é improvisar. Na rede pública, às 6 horas da manhã, a ocupação chegou oficialmente a 100% nos leitos de UTI adulta. 220 pessoas estavam na fila de espera por um leito de UTI Covid. Uma delas é o Fábio, 38 anos, saudável, trabalha como brigadista. Segundo os médicos, os pulmões estão afetados em mais de 50%. Eu não estou conseguindo mais ficar nessa situação. Eu tenho 2 filhos para criar. Estou sentindo falta de ar. Eu tenho medo de ser entubado, de morrer. Na rede particular, 99% das UTIs adultas para a Covid estão ocupadas. O perfil dos pacientes mudou. Aumentou o número de internações de pessoas mais jovens. Com isso, cresceu o tempo de permanência nos hospitais. Antes, cada paciente ficava em média 8 dias. Agora, são em média entre 15 e 20 dias, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. A mudança do perfil para um perfil mais jovem de paciente, ao qual são muito mais resistentes a esse período de internação, são muito mais resistentes às mudanças de quadro clínico, que são muito comuns nesse tipo de tratamento, né? A evolução dessa patologia fazem com que esse paciente fique muito mais tempo internado. Com a demora para desocupar os leitos, os profissionais de saúde lutam para atender pacientes como podem. No hospital de Taguatinga, 20 quilômetros do centro de Brasília, o oxigênio é distribuído por meio de uma gambiarra, um tubo colado com fita no teto. Nós estamos assim, ó. Os pacientes estão usando O2, tudo em gambiarra. Como vocês podem ver, ó, tudo na gambiarra. Porque nós não temos nenhum tipo de suporte para trabalhar. Estamos usando bala de O2, Olha só, olha a situação hoje e os pacientes estão sendo atendidos por falta de suporte. Essa é a nossa realidade. Olha isso aqui, ó. Nós temos assim, ó, tudo gambiarra. Tudo gambiarra. A gambiarra está aqui, ó. Estamos todos trabalhando em gambiarras. Improviso também no Hospital de Planaltina, 40 quilômetros de Brasília. A estrutura não comporta a quantidade de pacientes. Num grupo de WhatsApp, um servidor comentou o drama que vive no atendimento. Chegou um momento em que estávamos com 2 paradas cardíacas ao mesmo tempo. O único cilindro de oxigênio do SAMU acabou e o paciente precisando ser ventilado sem oxigênio. Nesse momento, retirei o oxigênio de uma paciente e coloquei no paciente que já estava parando. E quando olhei para trás, a outra senhora, no qual eu tinha removido o oxigênio, começou a ficar cianótica, isso é, sem ar, com baixa saturação. Parei de ventilar o paciente parado e voltei o oxigênio para a senhorinha. Durante os momentos de desespero das reanimações, vi a equipe médica e de enfermagem com lágrimas nos olhos e muito medo. Bom, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal reconheceu a superlotação e afirmou que todas as unidades da rede pública estão trabalhando intensamente para que os pacientes sejam atendidos. O governo afirma que esses tubos que a gente mostrou na reportagem, que estão colados lá, né, com fita no teto, não são gambiarras, mas limitações das enfermarias que possuem um número determinado de pontos fixos de oxigênio e que, por isso, é necessária a utilização de cilindros de oxigênio portáteis. A Secretaria afirmou ainda que o Distrito Federal vai receber mais 100 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid. A gente questionou, né, sobre a situação daquele brigadista que mostramos aí na reportagem, o Fábio Gomes Batista, e a Secretaria de Saúde informou que ele ainda aguarda um leito de UTI. Vamos agora para os dados da pandemia aqui no país. Segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil registrou em 24 horas 1.111 mortes e desde o começo da pandemia já são 278.327 os óbitos.
Em um dia, foram registrados 43.781 novos casos. O total agora já chega a 11.483.031 infectados desde o começo da pandemia. Na média de mortes, temos 16 dias seguidos de recorde. São 1.832 mortes por dia, 1.832, 50% a mais do que há 2 semanas. A média de casos também está alta, são em média 66.353 registros por dia, 18% a mais do que 2 semanas atrás. No mapa a gente mostra, acompanha a situação pelo país. Em vermelho, os estados com alta na média de mortes são 23 estados, mais o Distrito Federal. E as maiores altas aqui a gente tem em Goiás, com 197% de aumento, e Rio Grande do Sul, com 132%. Em estabilidade aparecem apenas a Bahia, que está aqui em amarelo. Em queda na média de mortes, os 2 estados que aparecem em azul e continuam sendo Amazonas, com uma queda de 33%, e o Rio de Janeiro, com 27% de redução. E vamos falar agora sobre mudanças ou não no Ministério da Saúde. A médica Ludmila Rajar disse hoje ao blog da Andréa Sadi que recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde. Eduardo Pazuello, então, continua ministro e hoje o governo promete assinar o contrato com a Pfizer, para a compra de vacinas contra a Covid. Lembrando que essa foi a primeira vacina até aquele registro definitivo, obtido aqui no Brasil. A Giovana Teles acompanha a situação e conta pra gente como é que está a assinatura ou não desse contrato. Giovana, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. O Ministério da Saúde diz que vai assinar hoje esse contrato para a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. É uma negociação que se arrasta desde o ano passado. Pelo cronograma, as vacinas devem ser entregues até o mês de dezembro. Apesar dessas informações do Ministério da Saúde, o laboratório não confirma. Diz que não comenta negociações em andamento. Hoje de manhã, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não teve agenda pública, mas ele veio aqui ao Palácio do Planalto para uma reunião em que também participou dessa reunião o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Bom, sobre hoje à tarde, Maju, está marcada uma coletiva para as 4 horas em que o ministro Pazuello deve fazer um balanço sobre as ações para o enfrentamento da pandemia. Sobre essa troca no comando da pasta, a médica Ludmila Rajar foi sondada para assumir o cargo e rejeitou o convite. A única pessoa do governo que falou sobre esse assunto foi o vice-presidente Hamilton Mourão, hoje logo cedo. Hamilton Mourão disse que não está participando dessa decisão. Elogiou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas reconheceu que o quadro atualmente da pandemia é muito delicado. É uma situação muito difícil pela característica do nosso país, pela característica desse vírus, pela forma como o país encarou isso aí tudo. Então, é muito difícil para alguém, da noite para o dia, conseguir consertar tudo. Pazuello está à frente do ministério desde maio do ano passado, quando o ex-ministro Nelson Tais pediu demissão. São 10 meses. As críticas de aliados do governo, prefeitos, governadores e de parlamentares do Centrão aumentaram, especialmente na semana passada, quando o Brasil registrou recordes de morte por Covid. Num vídeo, Pazuello chegou a dizer que não havia colapso do sistema de saúde. Foi desmentido por governadores e médicos. As críticas também são sobre a demora na compra de vacinas e pela condução da política de saúde no enfrentamento da pandemia. Ontem, ele esteve no Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Estava também na mesma reunião a cardiologista Ludmila Rajar, um dos nomes fortes no fim de semana para substituir Pazuello. A Secretaria de Comunicação do Planalto confirmou a reunião de Bolsonaro com a médica, mas não fez qualquer referência à saída de Pazuello ou a convites feitos a Ludmila. A médica tem bom trânsito com alguns políticos. Recebeu o apoio público do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Numa rede social, nesse domingo, ele escreveu:
Coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia, capacidade técnica e de diálogo político com os inúmeros entes federativos e instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergo na doutora Ludmila. Hoje, mais cedo, a médica Ludmila Rajá disse ao blog da jornalista Andréa Sadi que recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde. Outro nome cotado para o cargo é o do deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, conhecido como Doutor Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, o mesmo partido do presidente da Câmara. Na semana passada, no discurso de posse como presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, ele citou as mais de 270 mil mortes por Covid-19 e disse que precisamos de união e de superação. O médico Marcelo Quiroga também é cotado para substituir Pazuello. Ele já foi indicado para a presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar e aguarda a sabatina pelo Senado. Quiroga negou que tenha recebido o convite. Nos bastidores, chegou-se a falar que a saída honrosa para a troca na pasta seria o argumento de que Pazuello queria deixar o cargo porque estava com problemas de saúde. O ministro teve Covid no fim de outubro. A assessoria do Ministério da Saúde, no domingo, divulgou uma declaração de Pazuello em que ele afirma que continua à frente da pasta. E disse, abre aspas, não estou doente. O presidente não pediu meu cargo, mas o entregarei assim que o presidente pedir. Sigo como ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas. E você viu aí, né, que o blog da Andréa Sadi confirmou que a médica Ludmila Rajá recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde. A Sadi está aqui com a gente, conversou com a médica e vai contar o que mais ela te disse, né, Sadi? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essas negociações em torno do nome da doutora Ludmila, eles começaram, na verdade, se intensificaram no final de semana. Não é a primeira vez que o nome dela vem à tona para ocupar o Ministério da Saúde, mas ganhou força, de fato, no final de semana. Então, hoje, depois que ela conversou novamente com o Palácio do Planalto, ela me disse que ela recusou o convite e que ela já ia voltar hoje ainda de Brasília para São Paulo, ou seja, encerrando as tratativas para essa vaga. O nome dela tinha o apoio, de fato, de partidos do Centrão, também de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ela chegou a tratar muitos políticos, muitas autoridades que pegaram Covid. Então, ela tem esse trânsito com diferentes autoridades e partidos. Então, isso estava pesando para que ela fosse a favorita para a vaga. Mas o que aconteceu? Ela começou, Maju, a ser atacada pelos apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais, exatamente porque ela defende tudo que o governo vem negando até agora, ou pelo menos na contramão das orientações do governo. Para dar alguns exemplos, isolamento, o uso da máscara, ela diz, repete, reforça o tempo todo que não existe tratamento precoce com nenhum medicamento para a Covid, como já está comprovado, e o governo geralmente tem adotado essa postura negacionista. Então, o que ela queria para aceitar o cargo? Uma espécie de carta branca para poder montar também a sua equipe e também para ter o seu discurso na linha do que ela é, uma médica, uma cientista, uma especialista. Ela é muito respeitada no meio, então ela não iria colocar em risco a sua carreira, a sua biografia. Ela não conseguiu essa carta branca e junto com esses ataques, essas ameaças nas redes sociais, ela resolveu rejeitar, recusar o convite, mas agradeceu ao presidente da República. A troca do Pazuello já estava prevista, o presidente ainda não estava convencido, mas com muita pressão de secretários de saúde dos diferentes estados, governadores e agora a cúpula do Congresso e integrantes do Supremo, o presidente tem entendido, segundo interlocutores, que ele precisa dar uma espécie de guinada na gestão da saúde. Mas, para isso, precisa colocar alguém que tenha prestígio e alguém que seja respeitado na vaga. Por isso que foi sugerido o nome de uma médica, de uma técnica, e não de alguém que é totalmente alinhado ao presidente da República. E, na prática, a Maju, como a gente sempre conta aqui no JH, executa a política de saúde do presidente. Então, tem outros nomes agora sendo cotados. A gente viu na reportagem o deputado Luizinho
também o cardiologista Marcelo Queiroga, mas esse martelo ainda não está batido. O presidente gosta muito de Pazuello e quer uma espécie de saída honrosa para ele, não quer que ele saia de qualquer jeito. Mas a notícia é essa, a doutora Ludmila Rajar, que era a favorita, está descartada, disse não, e agora o presidente ainda vai escolher quem vai assumir essa vaga à frente da saúde. Maju? É isso, Sadi. Será que alguém teria carta branca? Essa que é a questão, né? Obrigada pelas informações, Sadi. Ótimo dia, bom trabalho para você. E em uma audiência virtual lá no Senado, governadores criticaram a forma como o Ministério da Saúde vem conduzindo essa política de combate à Covid no Brasil. Ontem, o Fórum Nacional de Governadores enviou uma carta pedindo que o governo federal adote medidas restritivas em âmbito nacional diante do agravamento da pandemia. O convite para participar da comissão foi feito a 5 governadores. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disse que falta coordenação nacional na implementação das ações. É lógico que um país do tamanho do Brasil não tem condições de tomar medidas lineares, mas seria bom que a gente tivesse algumas ações que pudessem caracterizar uma ação nacional. Tem algumas medidas que neste momento, onde a maioria dos estados está com mais de 90% de leitos de UTI ocupados, alguns estados passando de 100% de demanda sobre o leito de UTI ocupado, pode exigir alguma medida mais drástica por alguns dias para que a gente possa tentar barrar a transmissão do vírus. Nesse momento mais crítico da pandemia, os governadores encaminharam uma carta ao Ministério da Saúde pedindo medidas mais restritivas relacionadas ao funcionamento de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias do país, com exceção das que possam afetar o transporte de cargas e os serviços considerados essenciais. A carta é assinada pelo coordenador do Fórum de Governadores, Wellington Dias, do PT, governador do Piauí. O objetivo é conter o avanço do contágio da doença no Brasil. Na audiência de hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, comentou a possível troca de ministro. Disse que não adianta fazer mudanças se o presidente da República sabota as medidas de combate à pandemia. Ajudar a buscar a vacina internacionalmente e ajudar também nas medidas mitigatórias para o distanciamento, eu diria que são os fatores mais determinantes. Não há ministro que consiga trabalhar com a sabotagem feita pelo próprio presidente da República às medidas necessárias para o combate ao coronavírus. É muito importante, portanto, que o Congresso ajude a colocar para o presidente a importância não só de ter ministro que tenha o conhecimento que possa colaborar. Flávio Dino, do PCdoB, governador do Maranhão, pediu coordenação na aquisição de vacinas e ressaltou o perigo do discurso negacionista. O distanciamento social e a máscara equivalem, em termos protetivos, quase à vacinação. Por isso, nós consideramos de altíssima importância que essa comissão do Senado, do nosso país, se debruce sobre essa temática das medidas preventivas, no sentido de fortalecer a atuação dos governadores que às vezes se sentem muito solitários e às vezes até agredidos. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, lembrou a resistência do governo federal em comprar a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. E disse que a maior parte da vacinação no país hoje é com esse imunizante. Exatamente hoje, nós temos de cada 10 brasileiros, 9 estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Na quarta-feira, com a entrega desses 2 milhões de doses adicionais de vacina, senadora Zenaide, nós estaremos com 9,5 de cada 10 brasileiros, 9,5 estarão recebendo a vacina do Butantan. E para tratar da autorização emergencial para novas vacinas, hoje às 5h30 da tarde, o coordenador do Fórum de Governadores, Wellington Dias, pediu reunião com a Anvisa. O Ministério da Saúde nem o Palácio do Planalto comentaram as críticas que os governadores fizeram. E vamos falar de dose de esperança chegando. O Instituto Butantan entregou hoje mais um lote da Coronavac ao Ministério da Saúde, que é o encarregado de distribuir as vacinas para todos os estados. O lote de hoje tem 3.300.000 doses.
Somadas todas as entregas feitas até agora, o Butantan enviou ao Plano Nacional de Imunização 20.600.000 doses da Coronavac, vacina que é desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O próximo lote, com 2 milhões de doses, deve ser entregue ainda nesta semana, na quarta-feira. O diretor do Instituto Butantan reafirmou que até agosto, as 100 milhões de doses já compradas pelo Ministério da Saúde estarão prontas. A nossa fábrica, nesse momento, produzindo em 2 linhas de produção, 3 turnos por dia, né? E isso permite, então, a entrega desse volume, como observado no dia de hoje. E, em abril, além de terminar o contrato de 46 milhões, vamos também iniciar o fornecimento do segundo contrato, 54 milhões. O segundo contrato, em abril, entregaremos mais 6 milhões, já prevendo aí entregar 100 milhões, totalizando 100 milhões até agosto. E o Ministério da Saúde também recebe doses da Fiocruz, que produz a vacina da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Até agora, a Fiocruz entregou 4 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização. Vamos lá, então, falar da nossa vacinação, que está ainda, em ritmo bem lento aqui no país, A gente vai mostrar para você os dados levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Vamos lá, a gente tem 9.716.458 pessoas que já receberam a primeira dose. Sábado eram 9.667.997 os vacinados. Até agora, olha lá o percentual, a gente tem 4,59% da população brasileira que já recebeu uma dose da vacina contra o coronavírus, menos de 5% da população. Essa segunda dose, agora eu vou falar da segunda dose, foi aplicada em 3.568.251 pessoas, ou seja, aqui, 1,69% da população que recebeu a dose de reforço. Vamos ver agora o andamento da imunização pelo país. Lembrando sempre que quanto maior o percentual e mais escuro o azul no mapa, mais pessoas foram vacinadas em relação à população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora são Amazonas, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Para a gente conseguir voltar à vida normal o mais rapidamente possível, é preciso seguir as orientações dos especialistas, aquele repeteco que a gente está falando há 1 ano aqui. Fazer sempre a higiene das mãos, usar máscara corretamente, aqui mesmo no nariz, manter o distanciamento social e, se puder, se for possível, ficar em casa. E se você faz parte de um grupo prioritário, já pode se vacinar, procure um posto de saúde. Vacina sim, vacina já, vacina para ontem. Mais detalhes sobre a vacinação e a pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E terminou a primeira fase da vacinação em massa, lembra disso? Lá em Serrana, que é uma cidade aqui do interior paulista. Essa cidade participa de um estudo que é inédito do Instituto Butantan para avaliar a eficiência da Coronavac. Serrana, a 315 quilômetros de São Paulo, é a única cidade do país parcialmente protegida contra um inimigo invisível, o coronavírus. Um alívio para a população. Pelo menos amenize nessa situação, porque nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu acredito que agora está pior do que o ano passado. Na família do José Antônio, várias pessoas tiveram Covid-19. Inclusive ele. Um tio não resistiu à doença. A vacina trouxe uma dose de esperança. A gente está confiante que a segunda dose nós vamos estarmos imunizados, tá? Esperamos que isso ocorra em outros lugares, Que seja um privilégio para todos. A população adulta com mais de 18 anos foi voluntária nesse estudo organizado pelo Instituto Butantan. As primeiras doses da Coronavac começaram a ser aplicadas 1 mês atrás e ontem foi concluída esta primeira etapa. A vacinação em massa superou a expectativa. Ao todo, foram vacinadas 27.619 pessoas. Isso representa 97,3% do público-alvo esperado. Agora o projeto se encaminha para a aplicação da segunda dose, programada para começar na próxima quarta e terminar na primeira semana de abril. Os primeiros resultados devem ser divulgados em maio.
Um dos motivos da escolha de Serrana foi a cidade ter apresentado dados preocupantes de transmissão do novo coronavírus em um inquérito sorológico realizado pelo Instituto Butantan no ano passado. Mas, recentemente, outro fator tem preocupado os cientistas. Desde que a vacinação começou, grande parte da população deixou a máscara de lado. É importante reforçar que não pode, porque a vacina não tem nada comprovado que ela funciona após a primeira dose. É a partir da segunda dose. E o que a gente espera é reduzir casos graves e mortalidade também. Então eles precisam continuar usando a máscara e fazer um pouco de isolamento social. Mas há na cidade também quem dá o bom exemplo. Eu, particularmente, mesmo quando passar a pandemia, eu não vou deixar de usar máscara. Se eu sair, se eu esquecer minha máscara, eu volto e pego. Não sai sem máscara? Não saio sem máscara. Tá certa. Vacina ainda não é o passaporte da alegria, né, gente? Tem que tomar a primeira, a segunda, esperar um tempo ainda para fazer efeito e mesmo assim tem que continuar usando máscara. Olha só, o Butantan reservou 66 mil doses da Coronavac para vacinação nessa cidade de Serrana. Esse lote, segundo o Instituto, não interfere no fornecimento de vacinas para o Plano Nacional de Imunização. E a gente já viu aqui, né, no JH, as medidas de restrição mais fortes em várias capitais aqui do nosso país, do Brasil. Lá na Itália, lojas, escolas e restaurantes amanheceram fechados hoje. Há um ano, o país impôs o primeiro lockdown nacional e está mais uma vez lutando para conter o avanço da doença. A Itália já viu esse filme um ano atrás. Hoje, mais da metade do país entrou na zona vermelha. Entre as regiões em bloqueio total está a capital financeira, Milão, na Lombardia. O governo intensifica os seus esforços para conter um aumento constante nos casos de coronavírus. Nos últimos meses, a Itália equilibrou as restrições em suas 20 regiões com um sistema codificado por cores. Os níveis de infecção em cada área são revisados a cada semana. Enquanto caminhava pelas ruas desertas de Milão, essa milanesa lamentou: "Você sente que não tem fim. Um ano depois e estamos na mesma situação. As vacinas estão chegando devagar, então isso é meio deprimente de certa forma. Havia mais motivação um ano atrás." Mesas de bares empilhadas nas laterais das calçadas. Agora só comida e bebida para viagem estão disponíveis. Depois da ordem aprovada na sexta-feira pelo ministro da Saúde, Roberto Speranza, a região do Lácio, onde fica a capital italiana, também entrou em isolamento. Menos acostumada ao bloqueio do que Milão, Roma está na zona vermelha pela primeira vez desde que o sistema do país foi dividido por cores. A área ao redor da famosa escadaria da Piazza di Espanha estava silenciosa. Mais uma vez, os italianos só podem deixar suas casas por motivo de trabalho, saúde ou emergência. As lojas não essenciais, incluindo as marcas de luxo do centro histórico, tiveram que fechar as portas. A maior parte da população do país está agora presa dentro de casa. Mas, apesar do ano difícil, os romanos receberam bem as novas restrições. Há um ano fomos atacados pelas costas pelo vírus. Agora estamos sendo atacados pelas costas pelas variantes. Vamos torcer para que todos cumpram o seu dever, porque é a única maneira. As escolas também permanecem fechadas nas zonas vermelhas. A Itália já registrou mais de 100 mil mortos por Covid desde a descoberta dos seus primeiros casos. É o 7º maior número de vítimas do mundo. As restrições mais severas ficam em vigor até 6 de abril. E ainda hoje, a Justiça do Trabalho determina o pagamento de indenização por dano moral coletivo, no caso do menino Miguel, que morreu ao cair de um prédio de luxo lá no Recife. A seguir, o Congresso Nacional promulga a emenda que vai permitir a retomada do pagamento do auxílio emergencial. A condenação da ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez, e a guerra na Síria completa 10 anos como um dos conflitos mais sangrentos do século XXI. Voltamos já já. Duas horas e 20 minutos, estamos de volta falando sobre um setor da economia que ganhou força, mesmo durante a pandemia de Covid, e está procurando jovens trabalhadores. Aos 20 anos, o Gabriel mora com a mãe em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Passa o dia em casa, no computador, e ganha para isso.
Ele trabalha como desenvolvedor de aplicativo de distribuição de mercadorias. O primeiro emprego veio no meio da pandemia, depois de fazer um curso de programação. Eu gostava de mexer com redes sociais, com computador, com celular, claro, mas não é como trabalhar mesmo com lógica, como a gente trabalha desenvolvendo software, né? Era algo que eu sempre pensei que era bem distante da minha realidade, que eu devia ser muito mais inteligente do que eu sou para trabalhar. E, de fato, você precisa ser inteligente para trabalhar com isso, mas você não precisa ser o Albert Einstein. Cursos como o que o Gabriel fez têm aberto as portas do mercado de trabalho para jovens de baixa renda. E não é qualquer mercado. No ano passado, o setor de tecnologia teve saldo de mais de 16 mil vagas geradas no país. Uma exceção num ano com forte contração da economia. Essa expansão tem tudo a ver com a corrida das empresas para comprar, vender produtos e se comunicar melhor com os consumidores na era digital. Essa procura pela transformação digital já vinha acontecendo. E aí veio a pandemia e impôs um ritmo muito mais acelerado nessas transformações, e um ritmo que eu estou dizendo que assim, eu era mudar ou era desaparecer. Né? Muitos negócios nós vimos aí na pandemia, eles simplesmente desapareceram. Outros tiveram que se transformar rapidamente. Né? E alguns estão surfando aí numa onda aí de crescimento. A Associação de Empresas de Tecnologia prevê a criação de 70 mil empregos por ano até 2024 no setor. Mas não vai ser fácil preencher essas vagas. O maior obstáculo é a falta de qualificação dos candidatos. Um desafio para os jovens, o grupo que mais tem sofrido com o desemprego no país. Segundo o IBGE, 1 em cada 4 brasileiros entre 14 e 29 anos está desocupado, bem mais que a média da população. Esta ONG internacional está ajudando a reverter esse quadro. Ela seleciona alunos com vocação para o trabalho digital e oferece cursos de graça para eles. Dos 400 formados até agora, 80% já foram contratados por empresas que investem em tecnologia. Hoje a gente tem uma formação de desenvolvedor de software júnior, porque quando a gente foi conversar com as empresas, a gente viu que aí tinha uma grande lacuna de vagas que estavam consistentemente em aberto. Ao longo do ano, a ideia é que a gente traga novas profissões, também de nível de entrada, para esse portfólio de programas que a gente oferece. A Vitória, de 19 anos, conseguiu um emprego há 6 meses e está trabalhando de casa para uma grande empresa de varejo. O salário ajuda a pagar a faculdade de análise de sistemas e a alimentar o sonho da carreira. Porque é a área que eu amo, né? A tecnologia. Eu estou me formando para trabalhar com isso e é isso que eu quero continuar o resto da minha vida. Trabalhar com desenvolvimento, automações, facilitar a vida, né? Da empresa, das pessoas, é uma coisa que eu curto muito. É isso. E olha, o Congresso Nacional promulgou hoje a PEC emergencial, aquela proposta aprovada na semana passada, que é mais um passo para a retomada do pagamento do urgente auxílio emergencial. A repórter Marina Francischini tem as informações para a gente. Marina, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e para todo mundo. Olha, agora está nas mãos do governo. A expectativa é que até amanhã sejam editadas 2 medidas provisórias. Uma para liberar dinheiro, que é o crédito extraordinário, o limite, o teto para gastos com o auxílio emergencial é de 44 bilhões de reais. E a outra que deve estabelecer regras para essa nova rodada do auxílio emergencial. Quem vai ter direito, quantas parcelas vão ser pagas e qual é o valor do benefício dessa vez. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a parcela referente ao mês de março pode ser paga efetivamente só em abril. Segundo Guedes, o valor médio deve ser de R$ 250, alternando entre R$ 175 e R$ 375. Aí vai depender da composição da família. O governo impôs como condição a aprovação dessa PEC, dessa proposta que muda a Constituição, para retomar o pagamento do auxílio emergencial. E hoje teve uma cerimônia semipresencial para promulgar essa PEC. A cerimônia foi comandada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, na presença do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Lira disse que é grave o momento que a gente está vivendo e falou também que esse benefício, auxílio emergencial, tem que ser pago sem aventuras fiscais. Pacheco afirmou que ele acredita que o benefício vai reaquecer, ajudar na retomada da economia. E ele ressaltou também a importância da vacinação em massa.
Essa proposta que mudou a Constituição traz gatilhos como proibição de reajuste de salário de servidores e proibição também de criação de novos cargos. Isso em caso de emergência fiscal, que é quando as despesas pressionam demais as contas públicas. Aí aqui na Câmara eles fizeram algumas alterações, como por exemplo, fizeram a liberação de promoções e progressões de carreira. Maju. É isso, Marina. Obrigada pelas informações. Bom dia para você. Vamos falar da economia brasileira, que cresceu pouco mais de 1% em janeiro em comparação com dezembro do ano passado. O índice de atividade do Banco Central registrou aumento pelo 9º mês consecutivo, mas, em comparação com janeiro de 2020, houve uma queda aí de 0,46%. O IBCBR, que esse é o nome do índice, é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. E a economia dos países do G20 cresceu 2,1% nos últimos 3 meses do ano passado. Esse dado é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Na maioria das economias, o crescimento do PIB foi inferior ao registrado no 3º trimestre de 2020, de julho a setembro, de 7,8%. Nos 3 últimos meses do ano passado, o Brasil registrou avanço de 3,2%. A Índia continuou a marcar o maior crescimento, 7,9% de outubro a dezembro. Por outro lado, o PIB contraiu na Itália e na França. No ano inteiro de 2020, na área do G20, o PIB caiu menos 3,3%. O Reino Unido registrou a maior queda, menos 9,9%. A gente fala agora de uma guerra sangrenta, a guerra na Síria, que está completando 10 anos como um dos conflitos mais sangrentos do século XXI. Segundo um levantamento da organização civil Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 388 mil pessoas morreram na guerra. 117 mil eram civis e 22 mil eram crianças, infância roubada. Desde 2011, 5.600.000 pessoas deixaram o país por causa dessa guerra. A maioria dos refugiados vive hoje na Turquia, são 3.600.000. O Líbano é o 2º país que mais recebeu sírios e a Jordânia, o 3º. E como a gente vê, a grande maioria desses refugiados sírios vivem em países próximos, mas na última década, milhares tiveram que se arriscar a ir mais longe e percorreram mais de 10 mil quilômetros para recomeçar a vida aqui, no Brasil. Eu lembro de algumas coisas, das vozes, de tudo. Voz de tiro, voz de bomba, explosão, de muitas vezes, se a gente estiver perto de algum lugar, algum grito da mãe chorando por causa de perder o filho. Então isso fica, sabe? O Riad não gosta muito de lembrar do que viveu na Síria quando ainda tinha 11 anos. Eu não penso muito assim no passado, eu penso no presente e para o futuro. Porque pensar no passado muitas vezes pode trazer lembranças más. O presente e o futuro dele agora estão no Brasil, ao lado das 2 irmãs e dos pais. Eu gosto muito do Brasil porque quando cheguei aqui, até agora, o brasileiro me ajuda bastante. A família síria fugiu da guerra há 6 anos e encontrou refúgio no Brasil, em São Paulo. Aqui a vida deles recomeçou com sabor e aroma bem diferentes. O Talal era engenheiro mecânico na Síria, mas desde 2015 trabalha com comida árabe, com toque brasileiro. Agora, quando eu falei com minha família lá na Síria, aí tem um quibe de queijo. Quibe de queijo? O que é isso? Sim, quibe de queijo. Quibe de queijo, o brasileiro ele gosta. Conquistar a estabilidade aqui no Brasil não foi fácil. Talal ficou 2 anos na Síria depois que a guerra começou. Nesse tempo, ele chegou a ser preso por engano por 3 meses e meio. Quando saiu da prisão, fugiu para o Líbano com a família. E em 2015, eles chegaram aqui. Hoje, Talal é naturalizado brasileiro. Eu quero voltar para visitar, mas para ficar acho agora difícil. As ligações de vídeo ajudam a matar saudades dos parentes que ainda estão na Síria. Você fica triste porque minha família lá tem medo para eles morrer, tem medo para
aconteceu uma coisa com eles, mas graças a Deus todo mundo fica vivo, ninguém morreu com guerra. Um refugiado é aquela pessoa que sofre algum tipo de perseguição ou conflito dentro do próprio país e precisa sair dele porque corre o risco de morrer. A Síria hoje é o país do mundo de onde sai o maior número de refugiados. E uma pequena parte deles acaba encontrando uma luz para continuar aqui no Brasil. Nos últimos 10 anos, o Brasil reconheceu o pedido de refúgio de quase 4 mil sírios. Grande parte deles acaba ficando aqui no estado de São Paulo. E muitos, antes disso tudo, mal sabiam sobre o país que agora eles chamam de casa. Eu tenho um amigo que chegou antes de mim, antes acho que 2 anos, e ele falou, vem aqui, eu te ajudo, aqui é um país legal, as pessoas aqui são legais. Falei, nossa, mas outra cultura, outra língua, a gente não conhece nada sobre o Brasil, só o futebol, tá? Então, né? A Yaman e o Mohamed fugiram da guerra na Síria e só foram se conhecer no Brasil. Juntos, eles montaram uma escola de árabe em São Paulo. E apesar da pandemia, estão indo bem. Quando agora mudaram para trabalho online, a gente cresceu, porque antes nós estávamos trabalhando com aulas presenciais aqui, só nós estávamos trabalhando com limite de números de alunos que moram em São Paulo. Aqui nosso serviço chega no Brasil inteiro. Mas nem todos os sírios tiveram o mesmo final feliz. Uma década de guerra provocou a maior crise de refugiados do nosso tempo. A imagem do menino Alan Kurdi, morto numa praia da Turquia em 2015, virou o símbolo do sofrimento de quem precisa fugir de um conflito. O barco em que ele estava com a família afundou quando eles tentavam chegar à Grécia. O correspondente em Londres, Rodrigo Carvalho, entrevistou a tia do menino para o Globo News Internacional. Quando o mundo inteiro viu a imagem do meu sobrinho, Alan, na praia, aquele dia mudou minha vida completamente. E decidi falar e usar minha voz para incentivar cada cidadão do mundo a não se calar e ajudar os refugiados. Porque, para mim, como eu poderia salvar minha própria família sem salvar os outros? Para o porta-voz no Brasil da Agência da ONU para Refugiados, as crises humanitárias precisam de soluções políticas para serem resolvidas. A gente espera que essa crise seja solucionada em algum momento para que exatamente se criem essas condições e as pessoas possam retornar ao seu país e retomar a vida que elas tinham antes, né? As marcas ficam, né? Eu conheço uma coordenadora de escola pública que recebe crianças sírias que, quando elas escutavam fogos na sala de aula, elas abaixavam na carteira pensando que eram bombas, gente. Olha, e você pode ver outros trechos da entrevista com a Tima Kurdi, que é a tia do menino sírio Alan Kurdi, daquela imagem marcante, né, da morte dele, hoje no Edição das 6 na Globo News. E a Justiça da Bolívia determinou 4 meses de prisão preventiva para a ex-presidente Janine Áñez. O Ministério Público tinha pedido 6 meses de prisão. Áñez foi detida no fim de semana por suspeita de ter arquitetado um golpe de Estado contra o ex-presidente Evo Morales. Ela foi encontrada escondida dentro de uma cama box. Olha ela aí. Em uma rede social, Janine Áñez declarou que está sendo penalizada por um golpe que nunca aconteceu. Em 2019, o ex-presidente Evo Morales renunciou após ser eleito em meio a protestos que o acusavam de fraude e sob pressão dos militares bolivianos. Áñez, que faz oposição a Morales, assumiu a presidência 2 dias depois. No fim do ano passado, a esquerda voltou ao poder na Bolívia com a vitória do atual presidente, que é o Luiz Arce, que é apoiado por Evo Morales. E na Austrália, dezenas de milhares de mulheres participaram de grandes manifestações em cidades por todo o país. As mulheres exigem igualdade de gênero e justiça para vítimas de abuso sexual. Esses protestos foram estimulados por uma recente onda de acusações de assédio, discriminação e má conduta em alguns dos mais altos cargos políticos do país. Entre esses casos estão a de Brittany Higgins, uma ex-conselheira política que alegou em fevereiro ter sido estuprada no gabinete de um ministro há 2 anos. Os manifestantes acreditam que a resposta do governo às alegações de agressão sexual não foi adequada.
E a seguir, Sérgio Hacker e a mulher Sari Corte Real vão ter que pagar indenização por dano moral coletivo. Eles eram patrões da mãe do menino Miguel, que morreu ao cair do prédio de luxo do casal lá no Recife. E a PGR recorre da decisão que anulou as quebras dos sigilos do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, na investigação das rachadinhas. Tem a previsão do tempo para todo o Brasil, com a Eliana Marques. E quem são os indicados para o Oscar 2021? É já já. Você viu mais cedo aqui no Jornal Hoje que o blog da Andréa Sadi adiantou que a médica Ludmila Rajar recusou o convite de assumir o Ministério da Saúde. Em entrevista a Andréa Sadi, agora há pouco, lá na Globo News, a médica Ludmila detalhou os motivos para ter negado o convite do presidente Jair Bolsonaro. Disse que recebeu o convite por telefone no último sábado e falou ter divergências com o governo federal na condução da pandemia. Não houve uma convergência técnica entre nós. Eu acho que o que me foi colocado da situação atual e do que se espera em termos de expectativa, realmente ele não se encaixa no meu perfil. A minha qualificação, os meus objetivos e os meus planos, eles seguem uma linha que eu acho que é distinta do desejo do governo atual. Nós não podemos ser devagares, nós não podemos perder tempo com a vacina, nós já perdemos muito tempo. Nós estamos discutindo azitromicina, ivermectina, cloroquina, é coisa do passado. A ciência já deu essa resposta. Cadê um tratamento, um protocolo de tratamento que vai dizer, olha, quando se intuba, quem tem que intubar tem que ter esse predicado. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou a quebra dos sigilos do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, naquela investigação do caso das rachadinhas. A decisão do STJ do mês passado pode levar à anulação de todas as provas obtidas a partir de dados bancários e fiscais de Flávio e de todos os outros envolvidos nesse caso. Agora, a Procuradoria-Geral da República pede que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. A TV Globo apurou que a Procuradoria argumenta que não houve ilegalidade na quebra dos sigilos e compartilhamento das informações. Agora, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o Jorge Mussi, vai analisar o recurso e decidir se o caso será ou não encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Trabalho lá de Pernambuco determinou que o ex-prefeito de Tamandaré, o Sérgio Hacker, e a esposa dele, que é a Sari Corte Real, paguem uma indenização por dano moral coletivo. Os dois eram patrões da mãe do menino Miguel, de 5 anos, Miguel, que morreu em junho do ano passado, depois de cair do prédio onde o casal mora, no Recife. A decisão foi tomada a partir de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho de Pernambuco contra o ex-prefeito de Tamandaré e a mulher dele. Sérgio Hacker e Sari Corte Real eram patrões da mãe e da avó do menino Miguel. Mirtes e Marta Santana trabalhavam como empregadas domésticas para o casal, mas estavam registradas como funcionárias da Prefeitura de Tamandaré. Na sentença, o juiz substituto José Augusto II Neto afirma que a atitude dos patrões atentou contra o meio ambiente do trabalho, direito de todos, direito difuso, bem comum do povo e essencial à qualidade de vida. Ele diz ainda que, diante do dano em potencial causado à sociedade e presentes nos pressupostos necessários, foi deferido o pleito de dano moral coletivo e fixou o valor de R$ 386.730,40. Esse dinheiro não vai para Mirtes e Marta, mãe e avó de Miguel, porque a decisão é para a ação civil pública. Esse dinheiro vai para um fundo da Justiça do Trabalho. E é a Justiça que vai decidir como ele será gasto. O processo trabalhista que a avó e a mãe de Miguel levantaram contra os patrões e o criminal da morte de Miguel ainda estão em análise. Tanto na ação privada de Mirtes como nessa que é uma ação coletiva, os réus eles sempre se posicionam afirmando que elas não eram empregadas deles, né? Eram funcionários da prefeitura. Então, o fato de mais um juiz reconhecer essa situação como uma situação que não é a verdade real do caso, ratificou todos os termos das outras demandas.
O menino Miguel, de 5 anos, morreu em 2 de junho do ano passado, depois de cair de um prédio de luxo no Recife, enquanto a mãe trabalhava, levando o cachorro da família dos patrões para passear. Imagens do circuito interno mostram que Sari Corte Real tirou o Miguel dos elevadores várias vezes. Na última, ela tocou na parte de cima da botoneira. O menino foi deixado sozinho no elevador. De acordo com a perícia, ele desceu no 9º andar, subiu nessa grade, se desequilibrou e caiu de uma altura de 35 metros. Me traz mais esperança de que a justiça está sendo feita. Aos poucos, mas está sendo feita. A defesa de Sérgio Hacker e de Sari Corte Real informou que ainda não foi notificada da decisão da Justiça. E o excesso de chuvas está atrapalhando a colheita de soja e de milho em estados que são os maiores produtores dos grãos aqui no país. Um problema que pode pesar no nosso bolso. Veja só. É só a chuva dar uma trégua em Dourados, Mato Grosso do Sul, que o agricultor Cláudio corre para a colheitadeira. Estamos no pique da safra da colheita do soja. Então não podemos perder tempo para não perder o produto que já está pronto na lavoura. A corrida para colher a soja é porque depois dela vem o plantio do milho, que está atrasado. Até agora foram semeadas cerca de 10% das áreas destinadas para a cultura. A situação se repete em Goiás. Máquinas paradas e o galpão lotado tem preocupado o seu Silvio, de Rio Verde, no sudoeste do estado. A gente que adquiriu semente, adquiriu adubo, cobertura, ureia, e isso está dentro do barracão. Se eu não jogar dentro da roça, eu não uso. Então é complicado. Essa área, o milho já teria nascido, pronto para fazer os tratos culturais, e até agora nem foi plantado. O problema é que a chuva não tem dado trégua para os agricultores. E com o solo encharcado, eles não conseguem entrar com as máquinas nas lavouras, o que tem provocado atraso na colheita de soja e, consequentemente, atraso no plantio do milho. É que os grãos ocupam as mesmas áreas de cultivo. Se nós estamos plantando muito tarde, a gente entra numa janela de risco climático muito alta, porque aqui no centro-norte do país as chuvas costumam cortar já a partir de meados de abril, início de maio. Então, se você planta muito tarde, esse milho vai receber poucas chuvas e a tendência é que ele tenha baixas produtividades. A previsão para o centro-oeste é de uma produção de mais de 58 milhões de toneladas de milho nesta safra, 8% a mais que na safra passada. E o atraso no plantio pode impactar não só o bolso dos produtores, mas principalmente no bolso dos consumidores. O milho é um dos principais componentes da ração animal e de alimentos, como a farinha. Existe um grande percentual do milho que é para a produção de biocombustível, que é o etanol. A gente tem a produção de óleos à base de milho e a gente tem uma longa cadeia industrial de alimentos para alimentação humana à base de milho. Cornflakes, fubá, farinhas em geral. Então são muitos produtos derivados do milho. Então são produtos que não estão só na nossa mesa, estão também em várias cadeias industriais, várias cadeias produtivas, e a falta desses produtos afeta muito a nossa economia e o nosso dia a dia. O Honório Jacometto trouxe a previsão de produção para a safra de 58 milhões de toneladas de milho para essa safra na região centro-oeste, e a Eliana traz a previsão do tempo, né? E aí, Eliana, mais chuva, menos chuva, como é que fica a situação na região? Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, essa semana ainda tem previsão de chuva em todo o centro-oeste. É a última semana do verão, né? O outono começa oficialmente no sábado aqui no Hemisfério Sul. E hoje, última segunda-feira do verão, com uma tarde bem quente em todo o país. Belo Horizonte, Vitória e Porto Alegre são as únicas capitais sem previsão de chuva hoje, mas tem sol e calor o dia todo também nessas duas áreas que estão em amarelo. Então, a maior parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, também aqui entre o extremo norte do Rio de Janeiro, passando pelo Espírito Santo, centro-norte de Minas, grande parte da Bahia e parte do sertão de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, onde o mapa está verde, sol e calor também, mas com possibilidade de chuva. Um cavado meteorológico
meteorológico está reforçando as instabilidades aqui na divisa de Minas com São Paulo e Rio. E a alta da Bolívia deixando o tempo bem instável entre Rondônia, Acre e parte do sul do Amazonas. E aqui a zona de convergência intertropical provocando bastante chuva no Maranhão. Em São Luís, choveu 150 milímetros de ontem para cá, a maior parte na madrugada de hoje. Grandes avenidas ficaram completamente alagadas e em algumas, olha, foi difícil até passar de ônibus. Tem previsão de mais chuva em São Luís. Teresina, Rio Branco e Porto Velho também estão no caminho da chuva com mais volume hoje. Já Salvador, que a gente vê agora, olha, ao vivo, possibilidade de chuva, mas é pouca, o predomínio é de sol e calor, a mesma coisa em todo o litoral leste nordestino. E no Rio de Janeiro, tarde com até 33 graus, não se descarta alguma pancada de chuva mais forte, só que no Rio é uma chuva bem isolada, Maju. Você passou pelo Rio, por Salvador, eu quero saber agora de São Paulo. Olha, São Paulo, tanto hoje quanto amanhã, não escapa da área de atenção, que é aquela que pode ter chuva de moderada a forte, mas também vai ser uma chuva isolada aqui hoje e amanhã. Terça-feira, com um risco maior de temporal nas áreas que estão em laranja aqui. De novo, divisa de Minas com Rio e São Paulo, entre o sul de Goiás, o leste de Mato Grosso e pegando parte aqui do sul do Pará, o oeste do Amazonas e Roraima e também, de novo, Maranhão, norte do Piauí e norte do Ceará com risco maior para temporal amanhã. Curitiba terá um aumento da chuva na quarta-feira, quando a gente vê aqui, olha, 15 milímetros e mais ainda na quinta com 30 milímetros. Por quê? Vai ter uma frente fria avançando de lá do sul do país aqui para o sudeste. Essa frente fria chega em São Paulo na quinta-feira, quando aumenta muito a chuva por aqui também. E em Belém, bastante chuva hoje e depois volta na quarta e na quinta-feira. Agora a gente vê o mapa que mostra a tendência da chuva até sábado. Sábado é quando termina o verão e começa o outono. Então, muita chuva até lá ainda, aqui na região norte, em Mato Grosso e no Maranhão, principalmente, né? Também entre o leste de Santa Catarina e do Paraná. Agora, onde o mapa está mais claro, aí a gente vê que o verão vai terminar com pouca ou com nenhuma chuva, Maju. Acabando o verão. Obrigada, Eli. Agora eu vou falar de tempestade de areia. Olha só, Eliana. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Pequim foi coberta por uma intensa tempestade de areia. Isso foi hoje. A nuvem de poeira marrom é resultado de fortes ventos que vêm do deserto de Gobi e de partes do noroeste da China. O índice oficial de qualidade do ar de Pequim atingiu um nível crítico hoje cedo. Essa é considerada a maior tempestade de areia em 10 anos no país. Pequim geralmente enfrenta tempestades de areia entre os meses de março e abril. E o Oscar, que é a principal premiação do cinema de Hollywood, apresentou hoje os indicados da edição de 2021. E pela primeira vez, 2 mulheres estão concorrendo à estatueta de melhor direção. A Academia de Artes e Cinema é em Los Angeles, mas o anúncio foi feito direto de Londres pela atriz Priyanka Chopra e o marido, o cantor Nick Jonas. 8 produções concorrem a melhor filme. Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari em Busca da Felicidade, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio. E o 7 de Chicago. Mank lidera a lista com indicações em 10 categorias. Entre eles, melhor direção para David Fincher. O filme conta a história do roteirista Herman J. Mankiewicz e os bastidores em Hollywood da produção do longa-metragem Cidadão Kane. Mankiewicz é interpretado por Gary Oldman, que concorre como melhor ator. Os outros indicados na categoria de melhor ator são Anthony Hopkins, protagonista do filme Meu Pai. Jolly good. Riz Ahmed, de O Som do Silêncio. Chadwick Boseman, de A Voz Suprema do Blues, com uma indicação póstuma. E Steve Yeun, por sua atuação em Minari em Busca da Felicidade. As indicadas na categoria de melhor atriz são Viola Davis, de A Voz Suprema do Blues. Andra Day, de Estados Unidos versus Billie Holiday. Vanessa Kirby, de Pieces of a Woman. Frances McDormand, de Nomadland. E Carey Mulligan,
de Bela Vingança. Nas indicações para coadjuvantes, o destaque é o filme Judas e o Messias Negro, que tem 2 indicados, os atores Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield. Ao todo, 6 negros concorrem nas categorias de atuação, principal ou coadjuvante. A participação feminina atingiu um recorde, 70 mulheres com 76 indicações. E pela primeira vez, 2 mulheres concorrem na categoria de melhor direção, Chloe Zhao, por Nomadland, e Emerald Fennell, por Bela Vingança. Vamos avançando. E a entrega da premiação do Oscar esse ano vai ser no dia 25 de abril e em 2 lugares diferentes para evitar aglomeração. E para terminar o JH, uma notícia sobre a Olimpíada. Os organizadores da Olimpíada de Tóquio disseram hoje que o início do revezamento da tocha está confirmado para o dia 25 de março, lá em Fukushima. A cerimônia e o primeiro dia do revezamento não serão abertos ao público para evitar as aglomerações. A Olimpíada de Tóquio, que foi adiada no ano passado por causa da pandemia, agora está marcada para começar no dia 23 de julho. E assim a gente termina o JH. Agradeço a companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Boa tarde e até amanhã.